Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. Um abraço para você, Tony, que está aí, né, no Módulo Fazendo Amigos. A gente começa aqui. Vou pedir licença para você só um minutinho para a gente começar aqui o nosso Saúde Mental e Psicologia, com a devida vênia sua aí, a sua autorização, para conversar com ela, né? A nossa querida psicóloga, doutora na área, que é a Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Lady. Um prazer estar aqui novamente. Vanessa, e hoje é uma pergunta o tema, então eu vou interpretar aqui, né? Namoro tem regras? É uma pergunta. Será, gente? Namoro tem regra? Tem regras, Vanessa? No meu ponto de vista, tem regras. E muitas regras. Mas o que anda acontecendo? Acho que o pessoal aí não anda entendendo muito isso, não. A gente tá rindo, é porque a gente… Acho que é de desespero. E porque, mais uma vez, né, a escolha desse tema. É uma temática muito recorrente na clínica. As pessoas estão cada vez mais envolvidas em relacionamentos onde as regras não estão claras, ou onde um quer ter regras e o outro não. Tá. Né? Então, é algo extremamente complicado, principalmente em relacionamento, porque todos os relacionamentos têm regras. Né? Relacionamento de trabalho, amizade, todos têm. Por que namoro não teria? Ou também, né, Lady, o que eu acho que anda acontecendo? Às vezes, eu tô interpretando que eu tô namorando e o outro não. Gente, mas é falta de diálogo total. Impressionante. Mas é ainda outro entrave que as pessoas têm muito grande. Elas não conseguem falar o óbvio uma para outra. Perguntar. O medo, muitas vezes, é tão grande de perder a outra pessoa que ela simplesmente não consegue perguntar. E o que nós temos, né? Que nome que a gente vai dar para esse relacionamento? Até para ela também entender se ela quer ou não ficar naquele relacionamento. E isso não é só do lado das mulheres, tá? Para com os homens. Muitas vezes o contrário também. Os homens também para com as mulheres. Então, também tem demandas, né, masculinas com essa questão. Eu não sei que relacionamento que a gente tem. E por quê? É muito importante a gente saber que cada fase que a gente está com alguém, ela demanda alguma coisa diferente. Por exemplo, quando a gente está conhecendo alguém, então que a gente começa a se envolver com alguém, realmente naquele momento ali, então, se não tem um namoro, eu não tenho algumas obrigações que eu já tenho no namoro. Que é diferente, por exemplo, de um noivado e que também é diferente de um casamento. Então, Vanessa, você está querendo dizer que dependendo da fase é um pouco mais leve? Sim. Dependendo da fase, é um pouco mais leve. Dependendo da fase, as demandas são diferentes. Ficou claro? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Ouvindo você, Vanessa, eu lembrei de uma música do Lulu Santos que fala deixa assim ficar subentendido. Isso é poético, é bonito, mas na vida prática… Porque a impressão que eu tenho quando você fala das pessoas que não dialogam, que não estabelecem regras, que não conversam sobre as regras, e um quer regra, o outro não, tá deixando ficar subentendido. Aí eu entro no relacionamento e penso o seguinte… ele tem que ser o provedor do nosso relacionamento. A gente vai ao cinema, eu não vou dividir contas. Ele tem que pagar, o homem que tem que pagar. E aquilo vai ficando subentendido, né, conversado, e aí não dá certo. Isso, porque aí que tá, né? Igual ficar subentendido, muitas vezes, é ali no início, igual a gente tá comentando aqui. Só que acho que chega um momento, e é óbvio, né, pessoal? A gente tá falando aqui de como que esse relacionamento, ele vai progredindo. Por exemplo, se eu conheço alguém e todo final de semana tá subentendido, então, né? A gente acaba se encontrando, ficando juntos. Começa a frequentar a casa um do outro. É diferente, por exemplo, de um relacionamento onde eu encontrei aquela pessoa em janeiro de 2025 e depois eu fui ver ela só em junho. Isso é até importante a gente deixar bem claro aqui, porque tem pessoas também que confundem as coisas. Né? Tem pessoas que têm um desespero tão grande, muitas vezes uma carência tão grande, uma dependência emocional tão grande, que então ela ficou com uma pessoa um dia, ela está fazendo plano de casamento, de filhos. Não é por aí. São o que eles chamam de emocionados hoje. Justamente. Aquela pessoa é muito emocionada, e é a linguagem dos jovens. Justamente. E ser emocionado não é ruim, não, né? Até publiquei ontem, né? Muito emocionado, muitas vezes é melhor que gente rasa, né? Que acaba sendo muito chato. Mas tudo na vida também, como a palavrinha de ordem aqui, né? O equilíbrio. Então, tem maneiras e maneiras da gente perceber se um relacionamento, ele tá ou não evoluindo. E aí a questão, então, tá progredindo, tá indo, chega um momento que é importante o casal
é sentar e conversar. A gente vai assumir ou não o namoro. Gente, ter data, né? Igual eu sempre falo. Isso já era. Não, gente, que já era. As coisas estão tão soltas assim, porque justamente as pessoas, elas se esquecem justamente dos comprometimentos, dos contratos, dos compromissos e vai deixando. Aí eu falo pra quem tem muito medo, né, muitas vezes de perguntar. Muito melhor você perguntar e entender que pé aquele relacionamento está, do que você ficar num relacionamento fantasiando algo que não é. O sofrimento depois é muito pior, é muito mais doloroso. Vanessa, cabe perguntar, a gente tá namorando? Cabe. Justamente, a gente tá namorando, você quer namorar ou não? O que você entende por namorar? Aí vamos começar pelas questões das regras. Pra mim, enquanto psicóloga, ninguém é de ninguém. Tá? Então eu parto do pressuposto de que a gente está com alguém. A gente não é de alguém. Eu tô 26 anos com meu esposo, estou com ele, desde namoro, noivado, casamento, mas eu não sou dele, ele não é meu. Isso não existe. E mais ainda, gente, acho que as pessoas têm que entender de uma vez por todas. A gente vai querer estar onde a gente é bem-vindo, onde a gente sente paz, onde a gente sente tranquilidade. Isso é o óbvio, mas também parece, igual eu falo, pelo tudo que eu vejo, vivencio, as pessoas estão confundindo um pouco as coisas, achando o amor salva. O amor resolve tudo. Não, gente, amor não salva nada, não resolve nada. E pra ele, inclusive, se manter, ele precisa de todas essas questões. Vou ser mais claro. Então, eu tô com alguém, acho que eu tô namorando, mas não perguntei pra outra pessoa, não tô namorando, não. Então, chega sábado, a pessoa some. Ela some. Né? Pode ser a mulher, ser o homem. Sumiu. Não deu satisfação. Aí, no domingo também. Sumiu, né? Segunda de manhã reaparece. Então, justamente essa cara, né? Mas acontece muito. Né? Demais. Só que aí, gente, eu tô falando igual de relacionamentos que a pessoa acha que já tá progredindo, que já tá indo adiante. E aí a pessoa reaparece, e às vezes a outra também, por tanto medo de perder e tudo, não toca no assunto. Finge que nada aconteceu. Isso que eu queria abordar com você. Você colocar, porque a pergunta do nosso programa hoje, namoro tem regras? Você colocar regras demais também desde o início, qual que é o bom senso? Porque então, se chegar, tem gente que detesta a regra. Isso. Aí, mais uma vez, igual o bom senso as combinações que vão ter. Tem pessoas que às vezes se encontram e muito rápido já assumem o namoro. E já começam a ter regras. Aí vamos lá, pra ficar bem mais claro também. Então encontrei uma pessoa em janeiro desse ano e já tinha uma viagem marcada com a minha família desde o ano passado. Então eu tinha comprado, né, o pacote, a passagem, tudo. Essa viagem vai acontecer em março. Tem algum problema a pessoa aí? Nenhum, na minha opinião. Então a pessoa muitas vezes já tem programações que ela tinha já na vida dela. Depois ela encontrou alguém, começou a namorar. E aí, então, muita coisa, a partir dali vai começar a mudar. Mudar como, por exemplo? Numa próxima viagem, vamos tentar comprar juntos. Né? Então, agora em março… Planejar. Né? É isso, planejar. Planejar é uma regra. Vamos planejar. Planejar, já também começar a namorar, né? Então, por exemplo, deixar claro pra outra pessoa, pra não gerar ansiedade, né? Não gerar desconfiança. Desentendimento. Né, fulano, já tinha uma viagem marcada, então em março eu tô indo com a minha família. Ou também tava indo com uma amiga, eu já tinha combinado. Gente, tá tudo certo. Porque outra coisa também que as pessoas têm, que eu vejo demais. As pessoas têm na cabeça o seguinte: se a pessoa viajar, você é traída. Falou a palavra viagem… Nossa, a nuvem já vem assim de chuva, sabe? Com trovoada. Não, acabou, né? Agora já era. Calma. E também, isso pode ser um outro programa, traição, tem N questões envolvidas. E também, pela minha prática, ela vai me mostrando que isso também tem muito a ver com personalidade, com o que a pessoa pensa da vida. Então, resumo. O que eu quero dizer? Quem quer trair, vai trair, gente. Né? Ali na esquina, com a vizinha, não me importa, né? Debaixo do seu nariz. Isso, justamente. Então, não é porque a pessoa vai viajar que algo vai acontecer. Mas aí também eu vejo muito isso, né? E a pessoa, quem fica, e a pessoa que vai viajar, também viaja muitas vezes tensa. Quem fica extremamente tenso, inseguro, insegura. Gente, vamos aprender a lidar melhor, igual eu falo, com essas emoções. Vamos aprender a ter mais leveza na vida um do outro. Mas voltando pra questão do sábado, que isso é uma coisa que me inculca muito. Pra mim, quando você tá namorando, aí vem uma regra. O que você quer fazer no sábado à noite?
Há muitas coisas. Tomar um vinho, passear, até jogar peteca eu gosto. Mas qualquer coisa. a regra... peteca mesmo, gente. Sim, eu gosto. Mas a regra vai do dia. Está com a pessoa. Isso. Né? Isso. Então, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente tá namorando é estar com a pessoa na sexta, no sábado. Lógico, né? Se a gente tá falando de alguém que tá trabalhando, é diferente. É igual eu tô falando. São os acordos, as regras. Isso. Se eu tô namorando com alguém que tem filho, né? Sim, então essa pessoa vai tem ficar a guarda compartilhada, fica bem de 15 lembrado. em 15 dias, né? Então, mas aí tá vendo? Tem que ser conversado isso. Tem que ser falado. Só que, pra mim, essa história de… Então tá progredindo, mas a coisa só acontece dia de semana. A coisa, eu digo, né? O encontro, né? A troca. Só nos intervalos. Só nos intervalos. Ah, gente, aí tá um pouco complicado, né? E aí, muitas vezes tá acontecendo por quê? Justamente não tem regra, porque não teve conversa. Então, quando eu vou começar a namorar com alguém, sabe o que é a regra número 1? Eu preciso compartilhar com a pessoa o que pra mim é importante no namoro e vice-versa. É só isso. Porque às vezes também, eu acompanho situações no consultório, a pessoa tá na faculdade, tá no ano de TCC, né, final do curso, então ela trabalha a semana toda e o sábado, principalmente de manhã, ela tira pra estudar, pra colocar o TCC em dia. Então, isso pode ser muito bem combinado, né? A gente encontra sexta, encontra domingo, mas o sábado eu vou deixar guardado pra, pelo menos esse ano, até o final do ano, pra eu terminar um compromisso importante que eu tenho. E aí, gente, outro sinal também, uma pessoa bacana que vem pra sua vida, ela vai entender. Ela vai entender, ela vai inclusive te apoiar, porque mais uma vez, pra gente estar com alguém, é pra gente propiciar pro outro qualidade de vida em todos os sentidos. Propiciar pro outro paz. Não tem nenhum intuito da gente ficar com alguém se não for dessa maneira. Vanessa, eu vou tocar aqui em algo que talvez seja mais profundo, e você que vai avaliar. A pessoa começa a namorar e ela tem, por exemplo, essa questão do TCC. A pessoa que está fazendo um TCC, né, que é aquele trabalho de conclusão de curso, essa pessoa está estudando, está procurando um futuro melhor, está procurando uma informação, né, uma qualificação melhor. Aí o outro acha, ou a outra acha que aquilo é uma perda de tempo. Aí já é um sinal também que será que isso vai dar certo? Porque eu ficar com alguém, muitas vezes, como eu disse, que não me apoia, ou vê aquilo que eu faço como uma bobeira, uma bobagem, aí eu não vejo que isso vai dar certo. Né? Claramente, porque a gente tem que ter minimamente alguns objetivos de vida em comum. E relacionamento só dá certo também se eu tenho admiração pelo outro. Agora, se eu já começo algo com alguém criticando o que aquela pessoa sonha pra vida dela… Menosprezando o que o outro tá fazendo. Justamente. Sem paciência. Isso não, pra mim, isso não dá certo. E vejo na prática que não. Ontem eu vi uma frase tão bonita, Vanessa, assim: amar é você tratar com leveza a vulnerabilidade do outro. Perfeito. É até uma frase de um poeta que eu não me lembro o nome aqui agora, um escritor. Quer dizer, quando você tá fazendo um TCC, você tá em ritmo de mestrado, doutorado, graduação e tal, é uma vulnerabilidade, você tá cansado, Sim. você tá precisando dedicar tempo àquilo ali, né? Isso. E também, por outro lado, tem aqueles momentos de vida de um parceiro e do outro que pode estar bem mais leve. Como, por exemplo, tá numa fase da graduação que a pessoa tem oportunidade de viajar, por exemplo, às vezes tá num curso de geografia, num curso de arquitetura, turismo, justamente psicologia mesmo, que quando eu fazia faculdade ia para vários congressos, né? Psicologia é um curso que tem muito congresso, e eu já namorava. E o meu namorado, né, na época que hoje é meu esposo, a gente nunca teve problema com isso. Nunca. E até mesmo porque, justamente, era tudo muito conversado, era tudo, já tínhamos as nossas combinações. Então, ninguém, e como eu falei, a gente também, quando tá namorando, às vezes tá passando por fases na vida, igual diz que o outro precisa aprender a respeitar. Outra coisa, só rapidinho também, né? Igual, muitas vezes, esse namoro, ou essas regras, elas são tão frouxas, ou a pessoa também não entende que ela está ali num relacionamento, que quando alguém adoece, por exemplo, o outro abandona, nem ali do lado fica. Então, a pergunta do nosso programa aqui hoje é: namoro tem regras? E aí tem aquelas pessoas que talvez estejam levando aqui ao máximo que a gente tá falando. Mas a gente já começa com regra no namoro. Assim. Mas aí deixa pro casamento. Essas pessoas que pensam assim, eu ouço isso às vezes nas conversas. Só que como a gente disse, daqui a pouco a gente pode falar disso. A cada etapa que a gente avança no relacionamento, porque é natural que ele avance, né? Que ele passe de fases, porque senão também essas pessoas não estão maduras o suficiente. Aquela pessoa igual só quer namorar na vida, só quer namorar, ou esses namoros meia boca.
ela provavelmente não tá no adulto dela, né? Ela não quer assumir nenhum compromisso, porque assumir compromissos é trabalhoso, mas é a única maneira da gente crescer na vida. Tem como eu crescer profissionalmente se eu não assumir compromisso? Não, disciplina. Se você não Então, tiver. disciplina, estudo, não tem, gente. Não tem comprometimento, não tem. E mesmo é na vida amorosa. Então, vão ser aquelas pessoas que vão ficar sozinhas e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tem pessoas que não querem compromisso e tá tudo certo. Eu vou pedir intervalo rapidinho pra você aqui, mas já vou assim, vamos falar dessa questão do compromisso, do namoro já ter regras, pra você ter um noivado com regras e depois um casamento com regras. Perfeito. E regras que tragam bem-estar pra quem tá integrando aquele relacionamento. A gente volta um minuto, ok? Certinho. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia. Ai, que delícia, eu gosto demais de conversar com a Vanessa. Eu aprendo também, muito com você, minha Vanessa. querida. E assim, tenho a impressão que os ouvintes também possam estar aprendendo também. E a gente tem aqui, né, caixinha aberta de perguntas, você pode tá mandando pra gente aqui pelas redes sociais da Módulo FM, né? E as pessoas comentam muito do programa, porque muitas coisas que você fala aqui, elas vão de encontro com aquilo que a pessoa tá vivendo. Sim. Ou com aquilo que a pessoa não observou. Sim. E teve problema. Sim, e é o que a gente fala, a clínica é um laboratório, né, muito grande, né? O consultório de psicologia acaba sendo esse laboratório da vida real, né? Um recorte, vamos assim dizer. E lógico, lembrando, né, Leide, mais uma vez, a gente não tá falando verdades absolutas aqui. No nosso tempo aqui ainda é muito curto, a gente não aborda tudo. São nuances, né? Isso, mas a gente vem para trazer um pouquinho de inquietação, né? Para quem tá nos ouvindo. Com né? certeza, E com tá certeza. inquietando bastante. Tá, né? O nosso tema hoje é uma pergunta, né? Namoro tem regras? E aí, Vanessa, eu sempre me coloco no lugar daquela pessoa que pensa o seguinte: gente, mas o namoro já vai ter regra? Aí depois casamento que é a grande regra. Qual que é a sua avaliação de quem fica retardando colocar regras? Minha avaliação de quem fica retardando é que não tá preparado para um compromisso. E aí é o que a gente tá falando aqui. Não tem problema você não estar, mas seja sincero com a outra pessoa. Isso que é a questão. Não quero namorar agora, pronto. Mas às vezes entra num relacionamento, quer ficar ludibriando, como dizia minha avó, né? O outro, ficar enganando, né? O outro. Acaba que vai sendo do meu jeitinho, eu vou levando ali. E isso traz muito sofrimento e traz para ambas as partes, porque aí realmente se torna aquele namoro muito chato. Né? Que uma pessoa fica falando muito, cobrando muito, e a outra fica tipo, ai, não quero ouvir, ai, que pessoa chata, só reclama. Mas eu vejo tudo isso porque as pessoas não conseguem sentar e estabelecer essas regras. Então, regras, gente, em diálogo. todos os sentidos, é diálogo. Regras igual, então tá, a gente vai, igual, não tô falando aqui, gente, quem tá namorando não possa sair com amigos, não possa ter seu tempo. Muito pelo contrário, eu acho que isso é extremamente saudável, mas tudo dentro do equilíbrio. Agora, tem principalmente homens dentro de um relacionamento que ele quer todo sábado tá com os amigos em vez de estar com a namorada. Todo sábado, tá? Todo. É uma regra pra ele, né? É uma regra pra ele. Tá colocando uma Ou então regra. ele sai no sábado à tarde, então, com os amigos, bebe tanto, se envolve tanto com aquele evento, que à noite ele não tá em condições nenhuma de sair com a namorada. Pensa, o que essa outra pessoa vai sentir lá do outro lado? E tem mulher e tem homem que submete isso a 8, 9, 10 anos, né? Isto. Lógico que todo namoro também, a gente precisa de ter sim paciência, porque ele vai evoluindo. Mas, como eu disse, sempre procura dizer pro outro claramente. Eu não acho bacana se a gente continuar com esse namoro e todo sábado à noite, ao invés da gente estar junto, você tá com seus amigos. Vanessa, agora eu queria que você inserisse, nesse contexto de namoro tem regras, a questão da idade. Você disse que o consultório é um laboratório e é mesmo, né? Você conversa com muita gente e tal. Sim. E eu brinco assim que o ser humano é um susto, né? Nós somos muito diferentes. Sim. E aí, a questão, por exemplo, o jovem, 15, 16 anos, é natural, porque o povo namora hoje. Sim. O pessoal voltou a ter aliança de compromisso, as coisas todas, que eu acho bonitinho. Sim. Mas é natural que às vezes o jovem, assim, ainda esteja aprendendo a fazer as regras. Mas, por exemplo, no seu consultório, é gente adulta, madura, que não quer regras. Justamente. É desse público que eu tô falando, tá? Até porque também daria um outro programa pra gente poder conversar. Muitas vezes adolescentes estão indo pra um compromisso muito cedo. E muitas vezes eles entendem, igual como eles vivem muito na intensidade, isso acaba também trazendo sérias questões aí pro adolescente, pra família e assim por diante. Então, igual eu falei, isso daria um outro programa, mas hoje a gente tá falando mais de um público adulto mesmo. E esse público adulto muitas vezes tá com muita dificuldade de entender que namoro tem regras. Você sabe que se eu fosse dar um sinônimo pro nosso programa,
de hoje aqui falando de namoro tem regras, é uma pergunta, seria a capacidade de diálogo. Isso, a capacidade de diálogo e você também perguntar pra você mesmo o que você tá disposto e o que você quer da sua própria vida. Será que é tão complicado assim, gente? Voltar pra si, fazer essa pergunta, ser sincero consigo mesmo? Cara, doutora, tô falando de mim mesma. Então, tá faltando difícil. terapia. Gente, pessoal, vai pra uma terapia, né? Procura. É igual, né? A gente minimamente tem que saber o que a gente quer pra gente. Inclusive, pra eu conseguir perceber se eu também entrei num namoro tóxico, se eu tô num relacionamento extremamente abusivo, num relacionamento que eu vejo que não tem futuro nenhum. Mas, Vanessa, eu vou te falar como senso comum aqui, e eu sou uma observadora social também, as pessoas estão anestesiadas, elas não têm consciência, elas vivem um relacionamento que elas idealizaram na cabeça. Elas não vivem o relacionamento, por exemplo, que eu estou vendo que está acontecendo. Sim. Claro que aqui com o resguardo de que quem tá de fora, só quem tá dentro é que sabe. Mas eu vejo mulheres e homens iludidos com a personalidade do outro, que vai mudar. Isso, perfeito. Tem demais isso. Ou que a pessoa não é aquilo que ela é. Eu Agora, um sinal assim, que eu vejo também, que também tá muito claro pra mim no consultório, geralmente, quando é uma situação bem delicada, 100% de quem tá à volta vai te alertar pra essa situação. Às vezes até no início igual você falou, vão deixar, com o tempo a pessoa se percebe, mas vai passando o tempo, todo mundo vai estar alertando. E aí eu não acho, muitas vezes, né, que os amigos, a família, tá todo mundo falando a mesma coisa, se aquilo ali realmente não tem problema. E aí, mais uma vez, eu parto do pressuposto que mas eu amo. Eu amo ela. Eu amo ele. Amor não sustenta relacionamento. Não sustenta, porque depois, né, então, amo tanto, né, tem um namoro extremamente conturbado, então vai casar, vai, né, noivar, vai casar, e depois lá na frente vai ver que não era daquela forma, porque, igual a gente falou, vamos lá, regras como eu já vi. Então tá, apaixonou muito rápido, namorou, casou, aí quando foi pra dentro da casa, pro homem é extremamente importante o jogo de futebol dele. Que passa na quarta-feira à noite, no sábado, ali no domingo. Você já sabe até as horas, hein? Sei, até justamente. Até os dias, porque as brigas acontecem nessas horas, né? E as pessoas vão pro consultório depois, ou manda mensagem, né? Bem nessas horas. Então, assim, não teve tempo, será, nesse namoro, pra comentar minimamente? Nossa, eu amo futebol. Eu adoro assistir jogo de futebol. Pra mim, no sábado ali, eu trabalhei a semana toda. Isso não é negociável, eu gosto. Justamente, isso não é negociável. Mas então assim, nem vou falar não, já percebi que ela não gosta muito desse negócio desse futebol. Depois que nós estiver casado lá, eu dou um jeito. né? Eu faço o almoço do sábado, aí o almoço já vira briga. Eu assisti, né? O jogo vira briga. Então é isso que a gente… As mínimas coisas. Mas também tá isso, né, Leide? As pessoas estão com uma dificuldade grande de conhecer uma outra, elas estão com preguiça. Doutora Vanessa, uma coisa que eu vejo é que, quando você falou no início agora do seu comentário, mas eu amo fulano, com todo respeito àquelas pessoas que amam de verdade, e eu não ignoro isso, muito pelo contrário, eu admiro, mas tem hora que eu acho, quando eu vejo assim, quando a pessoa justifica o comportamento do outro, eu amo, eu acho que essa pessoa não ama ela mesma. Isso, e também é sobre isso, né, de entender que muitas vezes, igual eu falei, esse amor com o tempo… se tem muito desgaste em todos os outros sentidos, ele não vai perdurar e ele vai virar raiva. E muitas vezes também amar o outro muitas vezes ver, eu amo tanto fulano, mas eu faço mal pra ele. Eu quero coisa muito diferente dele. Nossa, nós dois isso aí é o auge do autoconhecimento, né? Isso aí é o auge. Mas é o que se espera de pessoas mais maduras, que já passaram muitas vezes por questões sérias na vida, né? Muitas vezes amar é libertar o outro também. Porque pra eu entender que eu não vou… né? Eu posso amar, mas juntos a gente não vai ser uma boa dupla. Né? Porque amor é isso, é entender que é uma dupla. Você já teve casos assim, de atendimento que a pessoa chegou nessa conclusão? Já. E a terapia ajuda muito, né? A pessoa justamente a entender isso. Eu amo e eu solto. Eu amo e eu vou soltar, porque eu não vou fazer bem pra essa pessoa, principalmente num casamento. Ela também não vai, nós temos, né, objetivos de vida muito diferentes. E não vai, entendeu? Isso não vai dar certo. Ô Vanessa, então assim, para pessoas adultas, né, já com certa maturidade, tem que ter regra, né? Porque… Tem, e aí só pra gente tá fechando, né, é importante. Por que a gente tá falando dessa questão das etapas? Noivado, eu entendo o noivado, então a pessoa, né, namorou. No namoro, gente, é a hora de sair os perrengues mesmo. O namoro é a hora de ter as brigas, ter os perrengues, a hora de conversar de tudo. Ajustes. Justamente, ter os ajustes, a hora de ir deixando claro…
Gente, tomando cuidado. Não tô falando aqui pra pessoa viver enclausurada. Tem regra, não pode fazer nada. É do jeito de um, não é do outro. Não é nada disso. Ter regras, mais uma vez, regras… Como? Porque pode ser que a regra do casal seja sábado à noite, não vamos ficar juntos. Eu vou sair com as minhas amigas, você vai sair com seus amigos. Bacana. Tudo certo. Ok, tá tudo certo. Tá claro isso, né? Ninguém tá incentivando ninguém aqui, né? Depois de ouvir, assistir o programa. Agora você é na linha, é assim, né? Não é por aí. Regras também são construídas em conjunto. E ela tem que ser boa pros dois lados. E também só vai ter regra se tiver flexibilidade. De ambas as partes. De ambas as partes. Muitas vezes eu cedo aqui, o outro cede ali e se organizam, ok? Então, namorou, teve os perrengues, já se estabeleceram as regras, já sabe o que é importante um pro outro, sabe respeitar a individualidade um do outro, sabem viver bem em conjunto, vão ficar noivos. O noivado, aí é pra começar a combinar as regras do casamento. Eu ia te perguntar exatamente isso. Porque, vou ser mais clara aqui, mas não vou me delongar. Quando a gente namora, muitas vezes, então, eu tô muito na casa do namorado, ele muito na minha casa. Então, fica tudo muito junto e misturado, namorando. Do noivado, vai ser aquela hora de começar já a estabelecer. Como é que vai ser? Nós vamos almoçar todo domingo na casa da sua mãe? Ou todo domingo na casa, ou vai ser de 15 em 15? Ou a gente vai deixar também uma vez no mês, um domingo só pra nós dois? Aí já começa aí realmente começam as regras mais pesadas. Como é que vai ser? A sogra vai mandar na casa? Não vai, né? Outro programa que a gente já fez aí pra trás. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a questão financeira? A gente vai dividir? Como é que vai ser quando por exemplo, às vezes estiver desempregado? Vai ter filhos ou não vai? Como é que… Aí é a hora de conversar. Óbvio que muitas dessas questões já, obviamente, devem ter sido pontuadas no namoro. Mas ali não é a hora de você sofrer por conta disso. Aí você ficou noivo. Aí é a hora que você vai estabelecer essas regras mais afuniladas, assim, que um casamento exige. Lembrando de um dos nossos últimos programas, que a partir do momento que eu caso com alguém, a minha família passa a ser aquele alguém. E tá cada vez mais comum, Vanessa, a gente ver pessoas falando… Ai, por isso que eu adoro viver sozinho, sozinha, e não sei o quê. Assim, gente, mas nós somos seres humanos sociáveis, por essência. Só que dependendo também das tranqueiras que você arruma na vida, realmente é melhor ficar sozinho. Mas, Vanessa, aí também uma coisa que eu acho que é altamente psicológica, você tem o seu critério de escolha. Sim, isso. E qual que é o seu critério? O que você leva em consideração quando você escolhe alguém? Aí você aceita qualquer… Então, aí entra no que você disse. Se eu tenho amor próprio, se eu consigo me valorizar, eu não vou aceitar qualquer coisa. E se não tiver gente boa, assim, parece que eu mais ouço dos homens e das mulheres hoje. Lei de mercado está escassa, tá muito ruim, os que estão solteiros. Só que é interessante, né, que eu também acompanho muito esse processo. Quando a pessoa, ela investe em si, ela começa a estabelecer claramente o que ela quer pra vida, aparece alguém bacana. Atrai. Quando a pessoa tá muito assim, eu quero alguém, tem que ver alguém. Forçando a barra. Aí realmente… O universo só manda, né? Ai. Entende? Aí quando a pessoa começa naquele processo mesmo de individualização, de olhar pra si, conseguir usufruir, gostar da sua própria companhia, aparece alguém bacana. Isso eu vejo muito, gente. Muito. E também quando a pessoa, ela começa também a pôr mais o pé no chão. Porque às vezes também ela tá fantasiando alguém assim, muito que vai vir no cavalo branco mesmo, né? Que vai vir salvar. É também sobre isso, né? Alguém, então, que vai vir, vai prover tudo, vai pagar tudo, né? Um divide nada. Então, às vezes, ela também precisa, né? Vamos colocar um pouquinho o pezinho no chão, Baixa né? a régua. Né? Essa régua tá muito alta. Eu acho que minimamente você tem que querer, igual eu falei, uma pessoa boa do seu lado, que te apoie, né? Que realmente cresça junto com você. Acho que é o mínimo do mínimo que alguém deve querer. Vanessa, a gente tem ilusão demais. As ilusões atrapalham a gente. Muito. Elas são boas em algum momento da vida. Mas eu acho que as ilusões te atrapalham. Você fica iludida demais com as coisas. E aí seu critério de escolha fica bem abalado. Isso. Então, mais uma vez, como eu disse, vamos colocar o pezinho no chão. Mas, pra quem tá nos ouvindo, o recado que eu daria: não desista do amor, gente. Não desista. Mas, principalmente, não desista de amar você mesmo. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque eu também não vou dar pro outro aquilo que eu não tenho. Eu tenho um amigo muito religioso, que ele é religioso mesmo de praticar, de fazer palestra. Ele fala o seguinte: Leide, a gente sabe que um dos mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Eu diria que Jesus disse assim: ame você primeiro, só quem ama a si mesmo que ama os outros. Isso, concordo em gênero, número e grau. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Volte sempre. Com toda certeza. Essa foi a Vanessa Cristina Alvarenga, que fez com a gente aqui o nosso Saúde Mental e Psicologia.
E a todos vocês, muito obrigada pela paciência, pela audiência conosco aqui e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.